A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula, a aula 5, preparação da aula 5 na classe dos adultos, com o título Contra os Falsos Profetas. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para juntos prepararmos aí mais esta aula. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é sempre muito importante para nós. E não se esqueça de deixar o seu comentário que aparece aqui no final da nossa aula também. Fique atento, estamos concluindo a preparação para um treinamento para professores da escola dominical. Como dar uma aula da escola dominical, como preparar uma aula da escola dominical, como manter os alunos atentos e animados com a escola dominical, qual é a missão do professor da escola dominical, formas de comunicação, métodos de aprendizado e muito mais estará à disposição de todos nos próximos dias. Ore por nós, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, coloque aí a hashtag eu quero para saber que esse treinamento é importante para você. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Muito bem, o título desta lição é Contra os Falsos Profetas. Teve até um professor que falou assim nos nossos grupos de WhatsApp, que o link tá aí, inclusive, na descrição. Essa revista tem muita etimologia. Claro, né, meu amigo? Etimologia é a raiz da palavra. E estamos falando de Ezequiel. Mas tem professor que não vai entender. Como é que ele vai entender se ele não aprender para ensinar? Me ajude aí, fala a verdade. Textual. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, segundo Pedro 2:1. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 13, do 1 ao 10. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. A palavra-chave é falsidade, tá? Dica rápida aqui, como preparar uma aula da escola dominical. As 3 perguntinhas básicas que se faz para uma pregação, você faz em cada tópico da lição. Você deve ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, ok? Por isso que o professor precisa ler a lição em casa antes, para não ficar lendo lição na sala de aula. Por isso que aqui você percebe que eu só dou umas pinceladas, não vou ficar aqui lendo revista aí para você, tá certo? Mas precisa ler o texto para explicar o texto, para aplicar o texto. A aplicação é interessante porque é a aplicação que o aluno vai levar para fora da sala de aula. Se você não aplicar o texto, não ajudar o aluno a fazer uma aplicação prática no seu dia a dia do conteúdo da aula, você não deu aula. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar lá no nosso treinamento. Introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Eles eram embusteiros que estavam blindados, presta atenção, por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Tá? Então a gente pode aqui já nessa introdução entender que falsos profetas só proliferam, só prosperam onde há uma liderança religiosa omissa. Uma liderança religiosa que está afastada da palavra de Deus. Então, os primeiros que podem aí brecar o avanço dos falsos profetas são os líderes. Vamos lá. Sobre os profetas aqui, na nossa primeiro tópico aqui da nossa aula, todos nós sabemos a diferença entre profeta e sacerdote, não é verdade? Os profetas são aqueles que trazem a palavra de Deus ao povo. O profeta é aquele que fala no lugar de Deus, em nome de Deus, a palavra de Deus, certo? E o sacerdote é aquele que apresenta as causas do povo diante de Deus, tá? Agora, os falsos profetas têm a função de contrapor os profetas de Deus, os verdadeiros,
e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Por isso que a gente precisa ficar bem atento e ter a palavra de Deus como nossa máxima regra de fé e prática. O problema é que muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, eles têm sucesso porque eles usam a Bíblia e distorcem suas palavras. E nem todo mundo tem discernimento para entender isso. O termo profeta, e aqui nesse primeiro tópico, no 1.1, você vai perceber que a mesma palavra utilizada para profetas de Deus é a mesma palavra que é utilizada para falsos profetas. A Septuaginta vai nos dar aí uma ajuda e vai colocar aí essa expressão, né, do falso profeta, né? O profeta, portanto, ele tem a palavra de Deus na sua boca, tá certo? Então, o profeta pode ser considerado aí um porta-voz, um orador e até mesmo um vidente, tá? Agora, embora tenha se popularizado a questão de prever o futuro, o profeta não é um adivinho, tá bom? Ele não é um adivinho, tá? Fala para mim aqui nos comentários qual é a função do profeta hoje. Nós temos hoje o profeta como dom espiritual e também todas as vezes, veja, profeta é aquele que fala a palavra de Deus no lugar de Deus, em nome de Deus, ok? Todas as vezes que o pregador sobe ao altar para pregar, ele está na condição de profeta. Por quê? Porque ele vai falar a palavra de Deus. Então nós temos a profecia hoje como dom e também como explanação da palavra. Quando eu estou pregando, eu estou profetizando, porque eu estou verbalizando a palavra de Deus. Eu aprendi, inclusive, que durante a pregação não deve se levantar um profeta sendo usado em dons no meio da pregação, porque afinal de contas, eu estou ali como profeta. Deus já está falando na minha boca, na boca do pregador, na boca do pastor, enfim, na boca de quem está falando. Mas Deus me deu uma palavra para a igreja. Espere com ordem e decência, sem confusão. Se a palavra veio de Deus, controle-se no momento certo. Você levanta e entrega. Agora, profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, tá? E aí, como eu falei, tá aqui na lição, os mesmos termos aí eram usados para profetas ou para falso profeta, e a Septuaginta deu uma ajudada aí em nós, colocando aí essa palavra grega pseudoprofetes, tá? Que é a mesma usada pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 2:1, e veja que ele vai dizer aqui em 2 Pedro 2:1, que é o nosso textuário aqui da nossa lição, que haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Veja que o texto diz, e haverá entre vós. Anote aí. A maior estratégia maligna hoje é a infiltração. É a infiltração. Quando você infiltra soldados em um ambiente, vamos dizer assim, o estrago é de dentro para fora. Por exemplo, se você colocar algo que exploda a minha mão por fora, vai me machucar, claro. Mas se o explosivo estiver dentro da minha mão, ele explodir, ele vai amputar a minha mão. Você está entendendo? O estrago provocado pela infiltração é muito maior do que qualquer estrago provocado de fora para dentro. Então, a estratégia maligna é infiltrar pessoas no nosso meio para provocar estragos, para provocar prejuízos irreparáveis. Por isso que precisamos viver em oração e buscar muito de Deus discernimento. Tópico 2. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se
e ative as notificações, dê like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós. Segue a gente no Instagram, @DenisPereiraOficial. Você conhece minha família, meu ministério, as nossas viagens para ministrar aí a palavra de Deus. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, também há o mal. Como há galardão, também há castigo, justo e injusto, vida e morte, céu e inferno. Então há profetas legítimos enviados por Deus e há profetas falsos provenientes de Satanás. Tá? Então veja, a expressão profeta de Israel só aparece 2 vezes. Não tem uma palavra específica para falso profeta. Veja que os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo que Ezequiel usa, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Então, como identificar um falso profeta? Ele profetiza de acordo com aquilo que está no seu coração. Ele é bom em dizer, eis que te digo, ruim em dizer, assim diz o Senhor. Alguns até dizem, assim diz o Senhor, sem que Deus tenha dito nada. Por isso que você tem que estar em oração. A igreja precisa estar em oração para não se encantar com qualquer... Ah, mas sou eu o profeta. Peraí, o Espírito comunica com o nosso espírito. Opa! Aquilo que vem de Deus traz conforto, traz alegria, traz consolo, segurança. Se ficar dúvida, pode sapatear, pular, rodopiar. Cuidado, porque o falso profeta está no nosso meio. Muitas vezes com a Bíblia na mão, mas ele está pregando ou profetizando como dom, ou profetizando na pregação, mas de acordo com o seu coração. De acordo com aquilo que vai agradar as pessoas. Ele está preocupado em ser convidado de novo. Né? Às vezes a gente vai pregar em algumas igrejas que a gente nota uma certa decepção. Que a gente acaba de pregar a palavra, entrega o microfone, no máximo faz uma oração, e a gente percebe que tem igreja que o povo gosta quando o pregador dá umas profetizadas, entendeu? Você que tá aí, ó, me mexeu no olho. Meu Deus, eu tô vendo aqui um negócio. Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Deus fala, irmãos, fala. Deus faz. Mas como diz aquele videozinho, aquele meme da internet, né? Não entra não. Não entra não sem ajuda de um profissional. É melhor, se Deus não mandou falar, não falar. Porque o profeta não fala de si. É por isso que a gente não pode usar o púlpito com irresponsabilidade. Porque quando eu estou no púlpito, todo mundo entende que Deus está falando na minha boca. Então eu preciso ser responsável com aquilo que eu vou falar. O desserviço dos falsos profetas, eles são chamados de loucos. Em hebraico é Nabal, insensato, tolo. Nabal afronta Deus, zomba daqueles que confiam em Deus. Eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Preste atenção que o falso profeta, ele não está errando por errar. Não, isso aqui é proposital. Por isso que é considerado blasfêmia contra o Senhor. É considerado pecado, ok? Porque não... errou, não. É intencional. A intenção do falso profeta é induzir as pessoas a se afastarem do Senhor. Meu Deus, hein? Deus tem misericórdia de nós. Agora, novamente, por que eles têm sucesso? Porque tem uma liderança calada. Esse quadro, As Raposas do Deserto, é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação e hoje a igreja de Cristo. Então, veja, eles provocam ruína, eles provocam estrago. Como que a gente aplica aqui esse tópico 2? A gente aplica levando as pessoas a buscar de Deus o discernimento.
a fazer uma autoanálise de suas palavras e das palavras que tem ouvido. Está gerando vida? Está gerando direção? Está gerando confronto, consolo, conserto, restauração? Ou está gerando alegria, efusão, reação alegre? Entende por que a liderança tem que estar atenta? A liderança precisa estar atenta. A liderança, de vez em quando, de departamentos da igreja, precisa se assentar e fazer uma análise do ambiente. Espera aí, esse povo está caminhando na direção correta? Porque se não estiver, o segredo pode estar na palavra. O segredo pode estar na atuação de pessoas influentes, ensinando, pregando, profetizando. No entanto, não aquilo que Deus mandou falar, mas aquilo que eles querem falar e sabem que o povo quer ouvir. Igrejas que se deixam guiar por falsos profetas, elas tendem, como este povo, a entrar em ruínas. Eu vou falar. Igrejas que se deixam guiar por falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, podem contar os dias para colapsar. É que eu gostei dessa palavra, colapsar. Entrar em colapso. Cair em ruínas. Por quê? Porque a única palavra que sustenta a igreja de Cristo é a palavra. E também é quando a palavra dita pelo profeta vem do Senhor. Porque Deus se compromete com a sua palavra. Por isso que igrejas que se deixam guiar por falsos profetas, falsos mestres, por enganadores, que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, que vivem de um lado para o outro, de culto em culto, profetizando, estendendo a mão. Sabe, gente que profetiza para 50 pessoas numa noite? Rapaz, mas nem na Bíblia a gente não tem isso. Profetiza para 50 pessoas. E muitas vezes a liderança da igreja sabe que aquela pessoa, ela precisa primeiro consertar a vida. A palavra é: eu vou sarar a terra, mas antes de dizer eu vou sarar a terra, vocês têm que orar, se humilhar, se converter, se arrepender, se desviar do meu caminho, aí eu saro a terra. O falso profeta, ele deixa conversão de lado, humilhação de lado, confissão de lado e só diz: Deus vai sarar a terra. Uau! Que Deus nos guarde, porque quem se deixa guiar desse jeito está conduzindo a sua fé para um colapso. Está conduzindo a sua salvação para o colapso, tá? Muito bem. Tópico 3, e a gente já está chegando ao final aqui desta aula. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Deixe aí o seu comentário e lembra do treinamento para professores da EBD? Lembra? Hashtag eu quero, coloca aí. Sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus como Zedequias. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. O profeta no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere a profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal, mensageiros de Deus, e desprezaram suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Veja, a maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Preste atenção, falsos profetas são aclamados, são populares. Os verdadeiros profetas, eles não têm altos índices de popularidade.
popularidade. Eu faço um parênteses aqui. Eu particularmente não assisto, não gosto. Sabe esses profetas de internet? Olha, onde você está aí agora? Ó, essa palavra é para você. Deus manda te dizer. Gente, não brinca com isso. Não é assim que funciona. Tem gente do lado de lá que a vida tá uma desgraça. Tem gente do lado de lá que não tem o menor compromisso com Deus e está ouvindo essas palavras e dizendo, então Deus vai fazer, então Deus vai abrir a porta. Ele usou o profeta. Ah, que Deus nos guarde. Será que tem falsos profetas na atualidade? Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Só que Deus não os enviou. A palavra que eles anunciam é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminham o povo com falsas notícias, não somente sobre a verdade da palavra de Deus, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade como as mensagens falsas de hoje, tá? Então, hoje nós temos aí, gente, pessoas profetizando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus no cenário político. E me preocupa que quase todos estão profetizando a mesma coisa. Sabe? Eu acredito que Deus tem um caminho melhor para o Brasil. Acredito. Acredito que Deus nos dará vitória. Eu acredito. Um dos motivos é porque eu nunca vi o inferno tão bravo contra a igreja quanto agora. E a igreja é a noiva de Cristo. E Jesus defende a sua igreja. Se eles não estivessem afrontando a igreja de Cristo, eu estava com mais medo. Mais medo. Mas eles estão afrontando a igreja de Cristo. Então eu acredito que o Senhor nos dará vitória de uma forma ou de outra. Mas também acredito que, independente da vitória, o povo de Deus precisa reconhecer que nós precisamos nos voltar para o Senhor, como igreja, como povo dele. Nós precisamos, se queremos que ele sare a nossa terra, não apenas fazer uma movimentação política, mas uma movimentação espiritual, uma movimentação de santidade, uma movimentação de restauração das nossas bases espirituais, uma movimentação de humilhação, de pedido de perdão, de confissão, pela nossa omissão durante tanto tempo. Omissos na oração, omissos na palavra. Porque a mesma igreja que quer que tal candidato ganhe, porque o inimigo não sei o quê, a mesma igreja que muitas vezes não vai para o culto de ensino, não vai para a escola dominical. Então nós precisamos olhar o texto como um todo, tá? Para não nos deixarmos ser guiados por falsos profetas. Por quem acha que porque um lado vai ganhar, a igreja, irmão, anote o que estou dizendo, não há ambiente favorável para a igreja daqui para frente, independente de quem estiver no poder. Não há ambiente favorável. É como quem profetiza um grande avivamento. Gente, eu tenho mais base na Bíblia para dizer que o arrebatamento é precedido por apostasia do que por avivamento. Nós podemos clamar por um avivamento, ok. Agora, profetizar um avivamento, em nenhum lugar na Bíblia. Avivamento não é profetizado, ele é buscado. Avivamento não é culto barulhento.
O único barulho que produz avivamento é o barulho de oração, de joelho dobrado, não de música alta. Avivamento não é profetizado. Avivamento é resultado de uma mudança de comportamento. E se não estivermos dispostos a mudar o comportamento e nos voltarmos para a palavra do Senhor, arrependidos, humilhados, confessando os nossos pecados, o nosso afastamento, não adianta profetizar avivamento. Pode gastar dinheiro, fazer grandes avivamentos, ele não virá. Ele não virá. Aliás, os grandes eventos, eles devem ser resultado de um avivamento. É uma igreja mudada. O que é avivamento, gente? Pelo amor de Deus. Avivamento é tornar a dar vida aquilo que um dia teve vida e agora está como morto-vivo. Então, primeiro, a igreja precisa se levantar da sua inércia e então haverá um barulho. Oh, glória! E então haverá uma movimentação. Do contrário, não há avivamento. Agora, o que a Bíblia deixa claro é que os últimos dias serão precedidos por apostasia, por falsos mestres, por enganadores no nosso meio. Então, nós precisamos estar atentos, porque existem muitos movimentos estranhos que aparecem nas igrejas e hoje com as redes sociais. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Porque na rede social as pessoas estão prometendo coisas e falando coisas em nome de Deus. Como saber se é confiável? Tá aqui, ó. É hora de voltarmos para a palavra. Porque é a palavra de Deus, que norteia, que dá direção. Resumindo, falsos profetas não gostam da palavra. São bons em profetizar, eis que te digo, mas não sabem interpretar um texto, não leem Bíblia, não gostam da Bíblia, pregam de Bíblia fechada. E em muitos lugares são estes. E aí? Que o povo quer ou que os líderes colocam sobre o altar? Eu tenho me preocupado com esse estilo de liderança. Uma liderança que diz assim, então, né? É que eles queriam assim, né? Então, foi eles que pediram. Ei! Liderança não é perguntar, escuta, o que vocês querem? Liderança é Jesus chegando para os discípulos e falando assim, passemos para o outro lado. Se Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha gente, vai ter uma tempestade aí, já está de noite, de madrugada, o que vocês acham? Isso não é liderar, gente, pelo amor de Deus. Ai, o que vocês acham, gente? Então, eles não querem orar, eles não querem ler Bíblia. Claro, você chega lá e diz, pessoal, vamos orar? Vocês estão afim de orar? Não. Ó, nós vamos orar, dobra o joelho que nós vamos orar agora. Foi assim que Jesus fez, isso que é liderar. Então quem está na frente não está ali para dar o que o povo quer, o que o povo precisa. Não está ali para agradar o povo, está ali para alimentar o povo. E o alimento muitas vezes não é o que o povo gosta, mas é o que o povo precisa, é a vitamina, é o nutriente que o povo precisa. Que Deus nos guarde. Lembre-se, falsos profetas estão infiltrados, estão no nosso meio. Abre o olho, presta atenção quem você coloca sobre o púlpito, quem você convida para pregar, presta atenção. Falsos profetas pregam, profetizam e nunca são chamados na salinha. Precisamos ter a salinha, falar, amigão, senta aqui, vamos conversar. Não é assim, você falou bobagem. Só assim eliminaremos de nosso meio os falsos profetas. Culto de terça-feira, meus irmãos, domingo na pregação foi dito isso, cuidado, a Bíblia está dizendo isso, isso e isso. Eu falo, irmão, vocês têm que orar para Deus não deixar eu dirigir igreja, dependendo do que a pessoa falar, eu vou dizer mesmo. A hora que acabar de pregar, se eu deixar acabar de pregar, a hora que sentar, aí o pastor está explicando a mensagem, pregando de novo. Não estou pregando de novo, mas se falar bobagem, heresia, vai ter que ser corrigido ali na hora, até porque no outro dia é outro culto, é outro povo. Muito bem, meus irmãos, forte abraço. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, mais uma aula. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Forte abraço.